Doutor Bruno, boa tarde. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. O senhor viu a mensagem da Ellen? A Ellen, não. Dá uma olhada aí. Sim? Beleza. De maneira virtual devido à pandemia. Os conselheiros que requisitaram o encontro querem conversar com os responsáveis pelo departamento de futebol e esclarecer qual a real situação do clube, além de estender a Não tem ninguém falando ainda, não. Boa tarde, Tião. Bom? Ah, tá. Mas na prática, o que isso aí vai... Não te ouvi, cortou? Oi? Bom, agora tô ouvindo. Como é que tá as coisas? Ah, rapaz, estamos aqui. Estou assistindo um programa aqui em casa. Meu time tá ruim, rapaz. O Santos está quase rebaixado. O Santos? É. Não, e o meu? O meu tá bom. O Vasco. É. O meu já foi rebaixado. E tem que torcer para continuar lá. Pra não... Tchau, e o menino que morreu, hein? Ele entrou com nós, não entrou?
Foi com a gente, sim, eu lembro. Tá estranho. E na última vez que ele esteve aí com a gente, lá no dia da homologação da PEC, ou na aprovação da PEC, ele ficava comigo no meu carro, ele não tinha com quem ficar, né, andar na cidade. Aí ele estava comigo lá, cara. Mas, infelizmente, né, isso é complicado. Ruim para a família, né, cara? Nossa Senhora, e na situação que está, né, Tião? Dura isso, porque é complicada. Cada um tem uma história, né? Tem como diz, tem uma situação, né? É muito difícil isso. Uhum. Mas a vida que segue, né, cara? Vamos... tem que seguir, né? Fazer o quê? Isso. E o povo Boa da tarde, Empire? gente. Boa tarde, Rosana. Tudo bom? Bem, graças a Deus. E vocês? Vamos indo, né? Bora, vamos indo. É... Não está fácil, mas temos que ter esperança, acreditar que tudo vai dar certo. Vai, se Deus quiser. Com certeza vai. E o calor aí, como é que tá? Muito quente, muito quente. E também tá esquisito, viu? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ellen. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Graças Ellen? a Deus. Joia. Então, Tião, seu time tá ruim, o seu também, Camilo? O meu tá ruim, o meu tá péssimo. Você tem que torcer pro Flamengo. Ave Maria, aí é praga. Aí é praga. Aí você vai ter alegria, rapaz. Eu acho que esse Mauro Mendes é flamenguista, né? Não? Não é nada, só tem gente boa flamenguista, sai fora. Isso tem cara de ser flamenguista, viu? É nada. Deus me livre, nem no time nós não queremos ele. E lá, como que foi ontem, lá na URT, a mulher ficou impressionada, né? Ficou, gostou muito. Gostou muito. Vendo os vídeos dela. Ela é parceira, né, gente? Ela é... E ela já está articulando com o Banco do Brasil, tudo. Vai até Brasília se precisar para ver essa questão do fundo de aval aí. O governo não quer, não? A Janaína? A Janaína, é. Ah, sim. O governo não está querendo, não? Ele quer, mas ele quer do jeito dele, né? Aí eles querem que o governo financie mesmo, que seja o avalista dos agricultores. Não adianta o cara ficar na terra sem ter condição, né? E aí não consegue fazer o financiamento. E o problema do pequeno é esse acesso ao crédito mesmo, né? Exatamente. O grande está ficando complicado agora. Grande não, o médio, né? Que juros subiu, questão de APF, cara e essas coisas. Muita exigência, né? Muita exigência. Mas e a nossa Empire, como que está? Não sei. Faz hora que eu não passo nem na frente. Também nem na frente eu passo. Só tem uns pesadelos de vez em quando. Eu sonho. Mas ontem eu estive lá na Várzea Grande. Hã? Eu moro aqui pertinho da Empire, né? Eu vejo nosso colega lá em Irapuna sofrendo, sozinho no escritório. E a Empire, papelada dele, ele está acumulando regional e escritório local, coitado. Ele não sabe o que fazer. Coitado. E ninguém entende nada, assim, ninguém dá condições para ele. Não dá apoio, né? Se vira, né? É de segunda a sexta-feira, só correndo atrás de papel, e uma exigência e cobrança, coitado. Ele não sabe nem o que fazer mais. Aqui em Barra também da mesma coisa. Aqui nós éramos 11 técnicos, né? Na parte... Aí ficaram 2. A Luma, que foi para o regional, e o Felipe, que ficou de local. Mas estão doidinhos também. Ela me liga aqui de vez em quando, Camilo, vocês têm que voltar logo, isso aqui do jeito que está. E é só cobrança de papel mesmo, né? E parece que não tem perspectiva, não, de alocar gente. É que tá tudo, tem escritório que não tem ninguém, né? Ficou sem ninguém. Uma coisa, Camilo, fechou, né?
coisas que já foi para lá há muito tempo. Fica cobrando coisas que já foi, ó, e já mandaram. Eu acho assim, a turma saiu no PDV. Não deixou informação. E esse pessoal está perdido aonde achar esses documentos. Que realmente já foi Camilo, coisa que já pediu, já foi mandado. E estão pedindo de novo. Verdade. Se antes já era assim, agora piorou. Nossa Senhora. Ai, ai. E aí, o povo está chegando? Não é você, bem. Mas não é parecido. Por que não está aparecendo assim? Colegas. Um dia de cada vez, né? Com certeza. Com Dia de cada certeza. vez. E tem que ser para a gente, infelizmente, tem que ser para a gente, né? Bora lá. Deus como eu tenho falado para alguns colegas, é no tempo dele, né? Não é no nosso tempo. Né? Isso é tão difícil para a gente entender isso e a gente sofre porque não entende isso. No meu. Né? Que as coisas no tempo da gente, que Deus atenda a gente de imediato, e não é assim que funciona. Não sei. Né? Isso é um aprendizado, né? A gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo. Eu acho que é porque aí não tem o Zoom aí, né? Então, vamos aprender. Vai ter que... Cada um, eu tenho certeza que vai extrair uma lição disso tudo, né? Certeza. Não é só uma lição, não. Várias. Não, várias. Várias. Por isso que fala, há males que vêm para bem. De qualquer forma, a gente... infelizmente, a gente só aprende com o sofrimento, né? A alegria, a gente celebra, né, e tudo, agradece, mas a gente não valoriza tanto quanto uma situação como essa que a gente está passando, e a gente começa a refletir sobre as coisas, sobre a vida, né, sobre o nosso trabalho e tudo mais, né? Então, é só aprendizado que vem daí. Você não vai por amor, né? Vai pela dor. Vai né? pela dor, Então, vamos tirar coisas boas disso também. Sim, sim. Tudo tem um lado positivo, né? Tudo tem. Colegas, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Pedro. Boa tarde, Bom, Pedrinho. Parabéns aí pelo diploma, hein? Suado. Obrigado. Tem que vir, né? Mas é que eu sou novinho ainda, né, Camilo? Sou igual você. 18 anos aqui formado, né, cara? Hã? Eu sou novinho, né, cara? 18 anos aí formado, não tenho a idade do Camilo ainda. Né? Eu tô fazendo agronomia também aqui. Tá certo. Que bom, Camilo. Que bom, que legal, hein, Camilo? Se quiser apanhar... Hã? Tá fazendo na Unemate? Não, na Uniacel. É virtual. É sempre presencial, né? Uma vez por semana. Legal. Estou fazendo. Exatamente para a hora que conseguir aposentar, eu já abri um escritório para mim, sabe? Isso. Mas eu, graças a Deus, se encerrou 5 anos de batidão toda noite, deixando a família. Mas acabou, graças a Deus. Colegas, vamos aguardar mais um pouquinho. Deixa eu ver, tem 20 pessoas. Vamos aguardar mais um pouquinho e a gente começa, tá? Beleza. Então, Camila, graças a Deus encerrou. Na verdade, aconteceu tudo assim. Eu lá no começo, quando eu fiz o concurso para Embraer, na verdade, a minha mulher fez minha inscrição para o concurso da Embraer, depois ela falou, não, você tem que fazer o Enem. Fui lá, fez a minha inscrição para o Enem. Aí fiz o Enem, eu consegui uma bolsa na Unic, cara. Eu não paguei a minha faculdade. Ganhei na loteria, né? Bom aí, demais, nossa senhora. Então eu tenho que fazer, né? E quando eu entrei na Embraer, o salário era baixo.
e a minha esposa não estava trabalhando. Aí eles pegavam o valor do salário e diluía pela minha filha e por ela, conseguia a bolsa integral. Não, bom demais, velho. Pela nota do Enem. Aí foi assim que eu consegui fazer, senão não ia ter condição de fazer, né, por causa do valor. Tá vendo que até o salário baixo tem um lado positivo, né? Dessa vez me ajudou naquela vez. Daí ficava menos que um salário para cada um. Eu estava vendo agora aqui na televisão, não sei se vocês viram, acho que é na Bolívia, né? Salário mínimo lá, $2 e pouco, R$13. Pensou? Você pensou? Tem lógico um trem desse? Mas no dinheiro deles lá é milhões, né? E já cortaram 6 zeros agora. Eu comprei lá no Paraguai, eu comprei R$5 do Guarani. Se eu não me engano, deu 5.000 Guarani. Nossa, me deu 2 notas. Saí rico de lá, com R$5. Quase que eu fico milionário no Paraguai. Olha, quando fui na Argentina também, o peso argentino estava bem baixo. Eu sei que eu comprei lá um tanto, eles me deram 13.000 pesos lá, não sei. Moço, uma pacoteira de dinheiro assim, não tinha nem um pouco aquele trem. Eu falei, tô rico, nunca vi um tanto de dinheiro. Primeira compra que você foi, já foi a metade do dinheiro. Eu fui num restaurante com a minha mulher, aí o cardápio deles esquisito, né, cara? Um troço lá, e a gente comeu e tal. Aí a menina chegou assim com a conta, não sei quantos mil dava a conta, assim. Aí a minha mulher me olhou assim e falei, não, fica tranquilo. Mas sei quantos mil uma janta lá. Quando eu vou lá para o sul, quando eu vou lá para o pai, aí eu sempre passo pelo Paraguai. E às vezes eu durmo lá, Camilo, que o hotel, além de ser barato, cara, é muito bom. É bem mais barato e bom. Aí eu durmo lá. E um dia que, Camilo, acabou meu dinheiro e eu não tinha ligado no cartão, eu tinha abastecido, até hoje minha menininha me enche o saco por causa disso. Aí eu estava no posto de combustível, o cara encheu o tanque, eu juntei até as moedas que tinha no carro, cara, e não me faltou dinheiro. Eu falei, e agora, cara? Sei que eu fiquei devendo pro cara uns R$50 no nosso dinheiro. Aí eu falei para ele, olha, a hora que eu vim de novo, e eu tava voltando já para Mato Grosso. Outro dia que eu vim de novo para cá, eu vou te pagar esse dinheiro. Aí eu lembro que eu voltei no outro ano, que eu falei para minha mulher, vamos lá do lado do Shopping China, naquele posto, vamos ver se acha aquele frentista. Coitado, deve ter saído o dinheiro dele. Aí achei ele lá e paguei ele, cara. Tá no mesmo lugar. Você não liberou o cartão? Pois... Não liberei, aí bloquearam o cartão, cara. Se for viajar esses trem no exterior, tem que fazer, ir lá e liberar, senão... Até moeda de centavos que tirei do carro, eu entreguei. E a minha menininha fica falando para mim assim, enche bem, entendeu? Enche bem, né, pai? Ah, cara. Deixa eu ver quantos tem já. Olha, tem 21 pessoas, contando eu e o Dr. Bruno. Que horas são agora? Já é... Pessoal, vamos começar. Deixa eu... Para vocês entenderem, assim, essa reunião foi uma solicitação dos colegas do grupo. É uma reunião de nivelamento para a gente conversar com o nosso jurídico, para a gente entender quais são os passos e os procedimentos que ele está realizando. E, assim, uma reunião, vamos determinar no máximo aí 1 hora, a gente tirar nossas dúvidas, porque a coisa vai passando, fica cansativa, né? Então, a gente quer tirar as dúvidas e nivelar com o nosso jurídico. Ele tem, eu acho que as dúvidas que muitas pessoas às vezes me perguntam algumas coisas, eu acabo repassando para ele para eu poder responder. E é interessante a gente tornar sempre
sempre público as ações, sempre nivelar com o grupo dos 60, a gente fala a mesma língua. A faculdade. Está tendo ruído, não sei se... Não existe não. Doutor Bruno, a gente tem que silenciar os... Meu Deus. Acho que tem que silenciar os microfones. Isso. Acho que acabou o ruído. Não sei se todos estão me escutando. Sim. Beleza. Gente, é assim, a gente entende a aflição de todo mundo, pode ter certeza que é a nossa também. A gente tem buscado. O Gauchinho não está aqui na live, porque ele teve um compromisso, ele está acompanhando o trabalho da URT lá, ele não conseguiu vir, mas eu não sei se vocês perceberam, mas a gente acabou meio que delegando, dividindo um pouco as funções, e ele ficou bem à frente dessa situação de vocês. E vou dizer para vocês o seguinte, ele é quase que, vocês conhecem melhor que a gente, até ele é incansável, o que Tá tem ouvindo feito agora, né? naquela Assembleia Legislativa e o que a gente tem buscado, não só na Assembleia Legislativa, mas em todos os meios que a gente tenta se agarrar, tenta buscar a solução, seja no Ministério Público, o doutor Bruno vai falar alguma coisa, o Ministério Público do Trabalho, seja com os deputados, seja com o Executivo do Estado. E vocês sabem que, assim, não é fácil. Não é uma coisa tão simples para a gente resolver do dia para a noite. Nós precisamos ter, eu entendo da aflição, mas nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter unidade e falar a mesma língua. Mais uma vez, eu tenho que reafirmar com vocês que nós, do sindicato, nós confiamos plenamente no trabalho do Dr. Bruno. Ele tem sido muito criterioso, seguindo os trâmites legais e não queimando fase, não pulando etapa, para que a gente não ponha a perder a nossa vitória. Nós vamos ser vencedores. Precisamos ter calma, precisamos ter paciência. Eu sei que é chato, né? Eu pedi isso para vocês, mas porque a situação e pode ter certeza que a aflição de vocês é nossa também. Quero que vocês tenham essa consciência. Nós estamos no mesmo barco, tá? Doutor Bruno, eu acho que o senhor pode começar. Então, presidente, eu acho que nessa oportunidade, eu acho que seria interessante a gente escutar o pessoal primeiro, saber quais são as dúvidas, até porque, assim, a gente tem mantido a conduta de ser transparente e, com isso, semanalmente, pelo menos essa é a nossa tentativa, semanalmente divulgar, né, a nota técnica com as informações em relação a todos os encaminhamentos, né, porque assim as pessoas possam ter muita clareza do que o sindicato e a assessoria jurídica do sindicato tem feito, né, para que elas compreendam, né, do trabalho, da responsabilidade, da seriedade com como a gente está tratando essa questão, né? Como o presidente colocou, a aflição de vocês, evidentemente, é compreendida por todos nós, né? E acaba sendo também nossa, e a gente tenta, evidentemente, ser muito responsável com aquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho, assim, que o primeiro momento seria de vocês, né? Até porque as informações que a gente prestaria agora seriam tais como aquelas que a gente vem divulgando no grupo. Então, para a gente bem aproveitar, né, esse momento e objetivar, eu acredito que seria interessante que vocês pudessem ficar à vontade e aí perguntar, né, em relação ao que vocês gostariam que a gente pudesse esclarecer ainda mais. Muito bem, doutor Bruno. Então, colegas, vamos tirar as dúvidas. Assim, eu vejo que lá no grupo sempre tem muitos questionamentos, muitas suposições, que agora é a hora da gente falar a mesma língua, a gente nivelar. Então, fica aberto para os colegas abrir o microfone e fazer a pergunta.
Bom, boa tarde, Mazeto. Só queria saber com relação a como já saiu a decisão nossa da progressão salarial, ela foi indeferida, há a possibilidade de recorrer a esse caso? Como é que está essa tramitação com relação aos recursos da progressão salarial nossa foi indeferida pela juíza? Então, Mazeto, em relação à questão da progressão, a gente informou tão logo a gente obteve a publicação da sentença, né? A sentença ela é de primeira instância, evidentemente que cabe recurso, né? E assim a gente já o fez. A gente já apresentou o primeiro recurso, que é o de embargos de declaração, para que a gente pudesse, no segundo momento, apresentar o recurso ordinário, que vai ser o recurso que vai levar a questão a ser novamente decidida junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, que é o TRT aqui de Mato Grosso. Então, essa é a primeira das possibilidades da gente fazer a revisão dessa decisão. Evidentemente que não vai ser a última e nem a única, né? Porque a gente, independentemente se formos ou não exitosos em relação a essa revisão da sentença, bem provavelmente a questão vai ser decidida também pelo Tribunal Superior do Trabalho, né? Que é uma questão que, evidentemente, trata-se de aplicação de uma súmula, né? A gente se baseia numa súmula que seria um entendimento, né? Uma súmula é o quê? Como se fosse assim, das interpretações possíveis, imagináveis dentro do direito, a súmula dispõe de que, em relação a um determinado caso, essa interpretação que a súmula descreve é a que deve ser, vamos dizer assim, obedecida, né? Então, qual que é o teor da súmula que a gente está argumentando junto a esse processo? É de que quando há nulidade de contratação, e nesse processo a gente não discute reversão de demissão, não discute reintegração, a gente discute pagamento de progressão. Então, a gente está trabalhando com a tese de que a súmula do TST prevê que quando há nulidade na contratação, deve-se pagar a contraprestação pecuniária, ou seja, deve-se pagar o salário. E aí, como é salário a progressão, porque não tem como você caracterizar de outra maneira, porque quando você tem a progressão, você tem aumento do salário, né? Então, nós entendemos que essa súmula do TST deve ser aplicada, né? E aí, evidentemente, assim, a juíza em si, ela interpretou de que, como há uma sentença já transitada em julgado, não é simplesmente um caso de nulidade onde a administração fez uma contratação temporária ou algo do tipo. Ela teria descumprido essa sentença. Então, por isso que a juíza justificou de que, do descumprimento de uma sentença, não teria possibilidade de sair dali o que ela coloca como efeito jurídico, né? Para quem leu a sentença, lá ela vai mencionar, desse ato nulo não pode ter nenhum efeito no mundo jurídico, né? Mas é aquilo que a gente vem advogando, né? Se você pega a súmula 363, né? E está lá no processo a nossa argumentação, e para quem quiser e tiver necessidade ou interesse, eu coloco à disposição inteiro o teor do processo, né? Eu acho que até quando eu acabar de fazer essa resposta, eu já vou colocar ele lá no grupo, porque aí vocês têm clareza em relação ao que a gente alegou na inicial, o que a Empire alegou, o que a gente rebateu e o que foi decidido, né? Então, basicamente, é o que a gente está tentando fazer, aplicar a súmula 363 do TST. Porque ela diz o quê? Ela diz contrato nulo, né? A contratação de servidor público após a Constituição de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada. E então a gente está alegando de que a progressão ela faz parte e se caracteriza como contraprestação pactuada. Então essa é a nossa tese. Evidentemente, nós acreditamos que ela é a melhor tese e foi argumentada da melhor maneira possível. Ok, obrigado pela explicação. Colegas, mais alguém? Camilo? Tião? Eu queria só entender, assim, pelo que a gente está vendo, essas decisões que estão ocorrendo aí, nessa questão individual, nessas outras, tudo que a gente perdeu aí, que os juízes estão batendo nessa sentença, né, transitada e julgada. E vamos supor que a gente agora, não sei que tempo vem para a gente ter a resposta desse outro juiz, que esse caso nosso está lá, até 93, né? E se der, por exemplo, essa sentença transitada e julgada também, todo juiz está entendendo a mesma coisa, qual seria a estratégia do senhor, doutor? E assim, o senhor acha que isso demora muito até chegar no Supremo? Eu sei que é difícil, como a gente só falou, essa questão do judiciário ela é muito complexa, né? Para vocês que é da área, imagina para a gente que não entende, né? Mas se tem uma outra, não tem, a gente vai ter que esperar chegar até no Supremo. O que o senhor diria sobre isso? Primeiro, assim, Camilo, respeito sempre muito você, porque é um cara que a gente aprendeu a admirar por conta de estar sempre perto, sempre consciente, sempre propositivo, né? E tem demonstrado aí ser um cara batalhador em relação não só a esse direito, mas como todos os outros da carreira. Eu vejo assim, essa questão em relação aos processos, sempre eu fui muito claro com a diretoria. A gente tem que buscar um caminho como se fosse um funil. A gente não pode chegar no primeiro momento e apostar todas as nossas fichas numa só possibilidade. E essa possibilidade nos inviabilizaria todas as outras que a gente poderia tentar. Então, primeiro a gente tentou o acordo com o Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque se ele não fosse viável ou não viabilizasse, tal como aconteceu, por conta exclusivamente da própria Empire não aceitar, isso nos possibilitaria as ações judiciais, né? Então, sempre foi dito, vamos tentar o plano A, que é essa questão administrativa, para depois passar para o plano B, que são as ações judiciais. E a gente tem, nas ações judiciais, feito a mesma coisa, né? Então, por exemplo, quando eu entro com as ações coletivas, eu ainda tenho a possibilidade de entrar com as ações individuais, né? Então, se eu tenho a negativa nas ações coletivas, a ação individual é uma possibilidade, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você me pergunta, olha, a gente vai ter que esperar agora o Supremo, quanto tempo duraria essa espera? Eu vejo assim, que a gente tentou as coletivas, certo? A gente tentou uma só individual, né? Que fique bem claro. Então, assim, evidentemente que a gente sabe, a gente tem acompanhado na medida do possível que os colegas têm buscado outros profissionais. Eu acho que isso é extremamente natural, não tenho problema algum com isso, sempre fui muito claro também com essa questão junto à diretoria e a quem me perguntou, né, de vocês a respeito. Eu acho que não é algo que prejudica, desde que, primeiro, se mantenha essa reciprocidade na clareza das informações. É interessante que nós
possamos também saber da entrada das ações, né? Não só do resultado das ações em si, né? Porque, é claro, né? A gente entrou com uma individual. Uma individual caiu em uma das 8 varas que se tem na comarca de Cuiabá, né? Ou dentre as varas do interior, que a gente sabe que são inúmeras, eu não tenho a quantidade específica, mas são inúmeras, né? Porque cada grande polo do estado tem uma vara do trabalho. Então, a gente tem um posicionamento individual em uma vara do trabalho. Evidentemente que, com isso, eu quero dizer que há a possibilidade das ações individuais serem julgadas procedentes, porque serão outros magistrados. Por quê? Porque a ação individual, ela não, pelo menos nessa que a gente entrou em nome do José Carlos Rodrigues dos Santos, ela não tramitou na mesma vara da ação de 1999. E o nosso pedido, né, porque tinha que ser, para a gente justificar essa ação individual, era para que fosse. E a juíza disse que não. Né? Então, ao nosso ver, isso também é interessante. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que não se vincula necessariamente àquela outra ação de 1999, também abre a possibilidade dessa tentativa pulverizada de as ações individuais não correrem sob o mesmo juiz, e você ter com isso possibilidades inúmeras, tanto quanto juízes do trabalho existem em Mato Grosso, né? Então, e aí, voltando a essa questão em relação à demora, é assim, se não tem antecipação de tutela, e a todo momento nós estamos tentando fazer com que isso aconteça, porque a gente entra com uma, a gente entra com outra, e a gente entra mais outra, e a gente entra com a quarta, que é individual. É justamente porque a gente está tentando, dentro dessas possibilidades que não se excluem, alcançar o resultado da tutela antecipada. Por quê? Porque não teria que esperar com isso o trânsito de julgado dessa ação para que vocês possam ser reintegrados. Ah, mas a gente está esperando há 2 meses, não tem nenhuma resposta. A gente está esperando há 2 meses, não tem nenhuma resposta positiva, mas durante esses 2 meses a gente utilizou de todas as possibilidades até então que a gente havia proposto para poder alcançar resultado. Tutela antecipada para que vocês esperassem essa questão ser decidida em última instância, né, que provavelmente pode ser o STF, no cargo, recebendo salário, tendo renda, né? Então esse é o nosso pensamento, esse é a nossa meta, vamos dizer assim, né? O nosso propósito em buscar esse resultado. Então, o que a gente vai agora proceder? A gente tem essa possibilidade, as ações individuais, elas podem ser, sim, ingressadas, até por isso que a gente não se demonstrou... Doutor Bruno, eu posso te interromper só para não perder o raciocínio? Deixa só eu não perder o raciocínio, aí a senhora faz a indagação, porque eu ainda iria fazer a última informação em relação a essa questão. Então, assim, quem leu lá a última nota técnica, a gente colocou no último item. Agora, o que a gente irá fazer? Justamente para tentar não esperar tanto tempo, porque um processo desse, mesmo que seja na Justiça do Trabalho, que é muito mais rápido do que a Justiça Comum, por exemplo, um processo desse, para ele ir da primeira ao STF, ele vai muito tempo. É muito tempo, né? 3, 4 anos, né? Se ele correr bem, se ele tramitar bem, né? Isso decorre de variáveis inúmeras, porque cada vara, cada turma, cada ministro é uma possibilidade de rapidez ou morosidade, conforme a organização desse próprio ministro, ou desse próprio desembargador, desse próprio juiz. É tal como um escritório regional da Empaer. Vai do chefe regional, se é organizado ou não, estabelecer a rotina de trabalho.
no judiciário, como qualquer órgão do Estado, não é diferente. Então, esse seria o prazo máximo que a gente está tentando evitar. Porque essas ações que até então estão tramitando, elas vão continuar tramitando, a gente está respondendo, né? A gente está acompanhando, a gente está produzindo as peças. A gente não é simplesmente entrar, parar e partir para a próxima. Não, a gente tem feito as ações e as ações estão sendo acompanhadas em si. E aí, a possibilidade última, e por isso que a gente deixou por último, é da ação rescisória. Então, vocês estão verificando aí que todas essas ações que a gente até então entrou, inclusive essa que o Mazeto aqui lembrou, da progressão, o judiciário está dizendo, e veja bem, está dizendo, tem a decisão judicial que não estava sendo cumprida e eu, enquanto juiz, não vou dizer que não tem que cumprir. Basicamente, o raciocínio é esse. A gente pode resumir nesse raciocínio, né? E aí, então, o que acontece? Era plenamente previsível que isso acontecesse? Não, não era. Eu não poderia garantir lá atrás que eu teria 100% de acerto que isso aconteceria. Até porque, como a gente colocou nas petições, haveria possibilidade, sim, do juiz afastar, dizer, não, por motivo outro, essa decisão judicial não foi cumprida, ela foi cumprida depois de tanto tempo, essas pessoas estão de boa fé, essas pessoas não participaram daquele processo, o sindicato não participou daquele processo, eu posso aqui afastar. Mas era, evidentemente, não 100% previsível, mas era de alguma forma ou de outra previsível. Então, a gente chegou agora na confirmação dessa previsibilidade e nos resta, então, essa última ação em relação a essa questão para a gente tentar, não é porque a gente vai entrar com essa ação e vai desistir das outras, as outras serão acompanhadas até a última instância. Mas essa é a última possibilidade que a gente tem de entrar para tentar conseguir uma tutela antecipada para efeito da reintegração acontecer agora, nesse momento processual, e não no final do processo, né? Então, essa é a possibilidade. A ação rescisória, tal como todas as outras que a gente entrou, tem as suas possibilidades, tem as suas dificuldades, né? A questão é a gente tentar fazer com que o judiciário reveja a decisão e rescinda essa decisão. Esse rescindir é você, em outras palavras, anular e dizer, olha, essa decisão, ela foi dada, e aí vem a nossa possibilidade. A nossa possibilidade é de rescindir, porque aquela decisão foi dada com incompatibilidade de uma interpretação que o STF já deu. Então, o STF já decidiu e vem decidindo. Ele vem decidindo a todo momento, vem decidindo de que questão de contratação tem que se considerar o parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição, na redação original, que aplicava às empresas públicas e sociedade de economia mista o regime das empresas privadas, inclusive para contratação de pessoal. Então, basicamente, esse é o entendimento do STF que vem sendo aplicado nessas outras decisões. Então, essa é a última possibilidade que a gente teria de uma tutela antecipada. Lembrando que a gente está falando em última possibilidade, sem fazer qualquer tipo de desdém da possibilidade das entradas das ações individuais, né? Então, assim, essa é a última das possibilidades enquanto estratégia em si, né? Então, a gente foi buscando, temos a possibilidade de cada um entrar com as ações individuais, e essa última
em nome do sindicato, que seria essa ação rescisória. Aí a ação rescisória ela já está pronta, né? Ela já está pronta. Ontem mesmo a gente já finalizou e na segunda-feira, no mais tardar na terça, a gente vai protocolar. É uma ação que já corre no Tribunal Regional do Trabalho, né? Se você tem uma decisão de um juiz, uma sentença, tal como a gente tem nesse caso, a gente entra com ação rescisória direto no tribunal, direto na segunda instância, para tentar rescindir essa decisão. Então, assim, eu tento ser objetivo, mas, evidentemente, tento também ser o mais transparente possível que eu consiga ser, né? Para que todas as informações que a gente tem conhecimento, a gente possa transparecê-las, né? E, evidentemente, por isso que a gente está fazendo a live, para que vocês fiquem todos e todas bem à vontade para buscar, perguntar, questionar, criticar em relação a qualquer coisa que se relaciona a essa questão, né? Eu passo a palavra para Carmencita, e Carmencita, eu peço desculpas a você, eu só não lhe passei a palavra antes, porque senão o raciocínio que eu já estava engatado, eu poderia não consegui-lo lembrar. Com certeza. Boa tarde a todos. A questão é, eu não sabia que tutela antecipada significava alguma coisa em termos de recebermos, né? Recebermos, ficarmos com uma manutenção salarial. Não imaginei que seria isso. Não imaginava nada, na verdade, né? Então, muitas vezes, colegas que têm ido atrás de uma solução individual, doutor Bruno, muito também a falta dessas atualizações com a tua pessoa, né? Então, às vezes acontece isso, falar, mas nós já estamos chegando no prazo final, como é que fica? Então, faz parte, né? Os colegas correm atrás, porque às vezes se pensa que está se acreditando só no poder legislativo, ou seja, só no poder político para nos amparar, e que já no judiciário estamos muito a desejar, né? Então, se busca ação individual. A desejar, assim, por tantas negativas em cada instância, né? E agora, aí você colocou aí como ação rescisória pronta no TRT. Então, através dessa ação que vem a resposta na segunda ou semana que vem, seja como for, nós podemos esperar o quê? O que você acha dessa ação aí? Tá bom. Então, primeiro, Carmencita, posso? Tá. Então, eu estou vendo que você fechou o áudio, significa que você está satisfeita aí com a fala que fez, né? Então, primeiro, assim, questão das informações em si, eu tenho, assim, pelo menos quanto a isso, mas muita tranquilidade na consciência da forma que a gente vem desenvolvendo o trabalho, sabe? Eu conheço os outros profissionais em si, eu conheço o que é ser advogado e eu conheço a maneira, de modo geral, que a advocacia trabalha, e eu tenho, assim, muita, mas muita tranquilidade de que a forma que a gente vem desenvolvendo o trabalho com vocês, ela, para mim, tem sido, assim, ao longo desses quase 20 anos de carreira de advogado, um exemplo da proficiência que a gente pode chegar, né? Porque aqueles que aqui pretendem fazer o uso de outro profissional, olha, não serei eu que vai lhes dizer que não faça, entendeu? Não será eu que vai orientar nesse sentido. Eu acho que o cidadão brasileiro, tal como qualquer outro, tem essa possibilidade de contratar o profissional, o advogado, que bem ele confiar e entender que seja necessário assim fazer. Eu só acho, assim, que as pessoas perceberão, né? Perceberão o grau da transparência que a gente desenvolve assim que se comparar, de repente, né?
com outros profissionais, porque uma coisa que eu tenho como comprovar, né? Uma coisa assim, ninguém pode dizer que a gente não passou as informações. As informações elas estão disponibilizadas no grupo do WhatsApp e com detalhes. Então, a gente fez a entrega de tudo quanto aquilo que a gente produziu e tudo aquilo que resultou na nossa produção. Está lá no grupo, né? Semanalmente. E todas as perguntas em si, elas sempre obtiveram respostas. É claro, eu não tenho condições de respondê-las instantaneamente. E ninguém tem, né? Ninguém tem. Então, a gente espera o momento, verifica quais são as informações que as pessoas precisam, conversa com a diretoria, alinha quais são as informações e expede a nota técnica, inclusive com os documentos em si. É claro, a angústia da busca pelo resultado até então foi frustrada e isso gera, evidentemente, contrariedades. Essa é a racionalidade humana e eu não tenho como ser uma pessoa que vai dizer que isso não tem que acontecer. Pelo contrário, é um caso extremamente complexo, né? Extremamente complexo. Não quero dizer que com isso a gente não tenha conhecimento suficiente para fazer uso dos melhores instrumentos jurídicos. O que eu quero dizer é que não é um caso de uma reintegração simples e puramente por vício, quando você faz assinatura de um termo ou quando você dá justa causa sem a causa ser justa. A gente está tratando aqui de uma sentença transitada em julgado que está sendo aplicada. Então, a complexidade mora aí, não é um caso, eu tenho um advogado que reintegrou uma pessoa, eu tenho um advogado que disse que pode me reintegrar. Eu acho assim, caso simples não existe, mas caso complexo tal como esse, são poucos, eu digo, são poucos os profissionais que terão condição de tratar essa questão. Então, assim, claro que cada um fica muito bem à vontade. O que eu quero aproveitar também para dizer assim, que todas essas possibilidades, né, políticas, né, junto à Assembleia, elas estão sendo encaminhadas porque a gente acredita que elas devem ser encaminhadas, a gente acredita na viabilidade desses encaminhamentos, e recentemente abriu-se uma outra oportunidade, né? Quando a gente foi buscar lá os deputados na Assembleia, a gente teve, né, ali a felicidade da aprovação da PEC, e aí a PEC, evidentemente, pelo governo, ela é dita como, olha, não vou cumprir porque ela é inconstitucional, né? E nessa última semana, a informação, e eu acho que é uma informação que eu só posso passar agora, porque ela é uma informação que foi confirmada ontem, né? Então, a gente, junto com a diretoria, esperou hoje para poder lhes dar. Não é uma informação para alimentar falsas esperanças. Ninguém está aqui para fazer isso. Ninguém está brincando com o futuro, nem principalmente com o passado de vocês. A gente está aqui para advogar em todas as possibilidades. Então, essa informação diz respeito ao quê? O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que não é o Ministério Público do Trabalho. A gente vinha tentando negociar o acordo, o TAC, junto ao Ministério Público do Trabalho. Não foi possível porque a Empaer não quis assinar o acordo. O acordo foi militado, mas a Empaer não quis assinar. Mas agora o Ministério Público Estadual, né, que apesar de ser Ministério Público, é um órgão ligado, né, a outra estrutura, uma estrutura diferente do Ministério Público do Trabalho, são pessoas, são profissionais diferentes. O Ministério Público Estadual se reuniu, né, na pessoa do procurador Deusdete Cruz Júnior, se reuniu com a diretoria do sindicato
E o procurador, ele é subprocurador-geral de Justiça, ele é o responsável pelas ações diretas de inconstitucionalidade. Então, esse procurador, ele nos disse o quê? Ele disse o seguinte: a PEC de vocês, ela está bem feita, bem fundamentada, mas nós entendemos que ela é inconstitucional. Mas ela é inconstitucional a partir de um determinado momento. E em nossa ação, isso são palavras dele, não nossas, são palavras dele. E em nossa ação, nós iremos pedir o que no direito se chama modulação de efeitos. Então, o efeito que ele quer modular é o efeito jurídico. E o efeito jurídico que ele quer modular é de que essa questão da nulidade da reintegração tem que ser aplicada a partir de 1993 e não 1988. Então, é isso que eles nos disse e é isso que eu conversei ontem também com a assessoria dele, né? E é isso também que eu vou daqui para frente, nesses próximos 10 dias, que é o prazo que esse procurador nos deu para a entrada dessa ação, também conversar, para que isso se confirme e todas as informações que eles precisem para que isso se confirme possam ser repassadas, né, se depender da gente. Então, essas são as possibilidades, né? Eu vejo que essas são as informações. Eu não sei, a Ellen gostaria de fazer uso da palavra, Ellen, pode ficar à vontade. Desculpa, Ellen, Dr. Bruno. Só assim, ó, quanto ao comentário que o Dr. Bruno fez, eu gostaria de pedir aos colegas que a gente mantivesse meio que em sigilo essa conversa. A gente está repassando para vocês, que vocês são grandes interessados. Mas até por uma questão de estratégia, não é, doutor Bruno? Para que o governo não fique sabendo da nossa estratégia e não faça pressão sobre o Ministério Público, né? Sim. Então, a gente precisa manter o sigilo quanto a essa informação. Eu peço até desculpa, porque de repente eu posso ter, né? Não. Os colegas, eles são parte, né? Mas, assim, nós pedimos aos colegas que mantenham sigilo, né, quanto a essa informação, porque é um grande passo que a gente está dando, mas é estratégico, é sigiloso, né? Sim, e é isso mesmo. Manter essa informação bem restrita, né? Boa tarde, Bruno e colegas. É o seguinte, eu queria que você informasse, Bruno, a situação que a gente tem visto que alguns colegas estão procurando outros profissionais, né? E me parece até que já tem gente que já assinou contrato com outros advogados e tudo. Seria interessante, porque a todo momento o Gauchinho tem colocado no grupo a questão da duplicidade, que é para informar o sindicato, se tiver com outra ação. Eu gostaria que você informasse aos colegas a implicação de um processo que dê duplicidade. O que pode acontecer com esse colega que está com processo em duplicidade? Não há possibilidade, é o que a gente chama de litispendência. Não há essa possibilidade, né? Então, assim, o que eu no início falei, eu acho que a gente precisa ter muita clareza e responsabilidade com o que a gente está fazendo. Tanto a gente, enquanto assessor jurídico, diretoria do Sinterp, quanto vocês. Então, por exemplo, é claro, as informações, elas vão ser daqui para frente tratadas de formas sectárias, né? Eu tenho um grupo que uma colega incentivou e eles entraram com um determinado profissional
para tentar reintegrar-se. E, como eu disse, é perfeitamente natural isso acontecer, mas seria interessante que essas pessoas, olha, nos avisassem, olha, não é porque é outro profissional que a gente não vai ser solidário, até quanto às informações, os documentos. O que a gente não pode é o que o colega faça o quê? Olha, é o seguinte, eu entrei com outro advogado, mas quero que o sindicato também entre com uma ação individual em meu nome. Isso não pode acontecer de forma alguma. E eu digo, o prejuízo não será meu, o prejuízo será deste que fizer isso. Porque se ele fizer isso, entrar com 2 ações individuais, além da litispendência, ele vai ser necessariamente multado por litigância de má-fé. Então, e não é pouca coisa isso. Então, é simplesmente ter a clareza. Eu entrei, né? Seria o ideal, eu entrei, está aqui o número, está aqui a informação de onde eu entrei, o protocolo, o número do processo, e isso seria o ideal. Mas, caso não queira fazer isso, também não tem como a gente obrigar. Mas, então, a pessoa seja responsável consigo mesma e não vá lá contratar um profissional e depois pedir também para que a gente entre com ação, porque aí dá problema. Aí o problema é grande, né? E inviabiliza, inclusive, o próprio pedido dessa pessoa, né? Mas isso só no caso de 2 ações individuais, no caso, como já existe uma ação coletiva? 2 ações individuais. Ações coletivas, né? Ação coletiva em nome do sindicato e uma ação individual em nome da pessoa não causa litispendência. A pessoa ela pode entrar perfeitamente, até por isso que a gente não, vamos dizer assim, desorientou a pessoa a fazer isso. Pelo contrário, a gente mesmo fez em relação ao José Carlos, porque é possível fazer, né? Então, todos que estão aqui hoje, nessa live, mais os outros têm essa possibilidade de individualizar a ação em si, entendeu? Eles têm essa possibilidade jurídica, é perfeitamente possível. Desde que faça uma só vez, né? Doutor Bruno, o Valmir está me perguntando aqui, ele está como, deixa eu ver, que não está o nome dele. Ele fez umas perguntas o Valmir, aqui, eu não acho sei se ele está nos ouvindo. Ele chegou, eu vi o nome dele. É o Windows 10 Pro e tal. Ele estava perguntando do microfone, né? Eu não sei, ele perguntou no Message. Então, ele está aqui dizendo, como faço para perguntar? Onde fica esse microfone? Como ele como deve estar... mandando para mim aqui. Então, como ele está no computador, o microfone, Valmir, é o primeiro botão que fica no canto inferior esquerdo da sua tela. Ele tem uma forma de um microfone, mas não é aquele microfone de cantor sertanejo, é um microfonezinho de radionovela. Mas é o primeiro botãozinho do lado esquerdo, no canto inferior esquerdo. Tá lá, ativar mudo. Se ele tiver vermelho é porque você está mudo. Se ele tiver branco, você está podendo falar e a gente está podendo te escutar. Vê se consegue, Ivan. É só apertar uma vez ele, pega o mousezinho do computador, eu não sei se é notebook, leva o cursor no canto esquerdo inferior. No Zoom. Doutor Bruno. Oi, pode falar, Rosana. Doutor Bruno, tem 2 perguntas. Com relação às ações rescisórias, tá? Que o senhor mencionou. E com relação à emenda constitucional, ela vai atender o 63? Sim, isso... O título do Ministério Público? Vamos lá, boa pergunta.
Até então, pelo que ele nos repassou, possivelmente sim, mas isso a gente vai saber divulgar assim que ele entrar, para a gente ter conhecimento do teor do que ele vai entrar. Mas a informação até então que ele nos passou, acredito eu que sim. E essa ação rescisória também, o nosso pedido, ele vai ter tanto a tese da incompatibilidade em relação à Constituição, por conta dessas decisões do STF, que lá estabelecem um marco de 23 de abril de 93, e também a questão em relação ao, vamos dizer assim, vício de fato, que é em relação à questão da realização do processo seletivo externo. Então, a gente vai ter essas duas teses, tal como a gente sempre tem apresentado. Boa tarde, doutor Bruno, e os colegas também. Na verdade, não sei se é a pergunta, mas são duas questões que têm me preocupado. Esse processo, pelo visto, está sendo um grande desafio para o senhor, né? E eu acredito plenamente na sua capacidade e sua experiência, mas eu fico preocupado quando eu andei pesquisando alguma coisa sobre ação transitada e julgado, realmente praticamente não deixa uma brecha assim para alguém poder entrar e questionar depois, o processo já se passou, né? Eu acho que o grande desafio está aí. E essa questão, né, que para nós tem que esperamos 30 e poucos anos, 31 anos, no caso meu, para chegar a ter uma nulidade de contrato, uma coisa que eu nem fui notificado. Eu acho que tem alguns responsáveis. Até hoje eu não consegui entender quem seriam essas pessoas e se isso aí vai caber alguma forma de retaliação para essas pessoas. Então, essas preocupações que eu tenho acompanhado todo o processo, mas eu fico pensando, né, é uma forma de a gente tentar ver alguma reparação lá na frente a respeito disso. Mas eu acredito que o caminho está certo, sim. Já estamos usando a veia política, né? E a jurídica, né, que é a nossa salvação. Eu, inclusive, enquanto o processo estiver a nível de Estado, sei lá, pensamento meu, eu só acreditaria se essa coisa fosse a nível superior, que lá existem as súmulas, né? Eu acho dificilmente aqueles juízes vão, às vezes, contrapor a própria decisão deles, né? A nível de Estado, eu tenho minhas dúvidas. Mas era isso aí. Então, Facini, eu agradeço o comentário. Assim, eu expus a possibilidade da ação rescisória, mas sem expor a dificuldade. Eu, nesse tempo todo que sou advogado, eu vejo assim, diferentemente da minha pessoa, da minha circunstância, porque aqui a minha circunstância é ser um advogado, mas ser um assessor jurídico de um sindicato, né? Então, assim, o que eu tenho é uma relação construída há mais de uma década com o sindicato em si, e quero permanecer com ela tal como a gente sempre a teve, com muita seriedade e responsabilidade daqui para frente. Então, assim, eu não tenho como aqui botar uma banca de feira e começar a anunciar queijo e banana e dizer que o meu trabalho é mercadoria e que vocês vão comer o melhor queijo do mundo e a banana mais gostosa do mundo. Porque eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para vender mercadoria. Eu estou aqui para esclarecer tanto as possibilidades, mas principalmente, diferentemente dos outros profissionais, a esclarecer também as dificuldades. Então, assim, existe a possibilidade da ação rescisória? Existe. Então, vamos à luta e vamos fazer ela ser a melhor ação rescisória que o tribunal já julgou na história do tribunal. Esse é o meu propósito. Agora, existe a dificuldade? Existe. Não tem como eu não ser omisso quanto a isso. Por quê? Porque a ação rescisória ela já é extremamente difícil. Numa circunstância em que você tem o prazo, e aí
a principal das dificuldades. Você tem o prazo de 2 anos, porque a ação rescisória tem o prazo de 2 anos, a partir do trânsito julgado. Você já tem o prazo dos 2 anos transcorrido. O que a gente vai ter que fazer, Pacini? É a gente alegar, tal como é possível pelo parágrafo 8º do CPC, do artigo 535. E isso todos os senhores e as senhoras poderão ler quando a gente disponibilizar o texto da ação rescisória, porque, evidentemente, isso pode lhes ajudar a entender, mas também pode ajudar a outro profissional a entender, né? Aquele outro profissional que alguém possa querer buscar, ele ter essa informação. Por isso que a gente tem sido bem transparente quanto a isso, né? E então, lá tem a possibilidade de você rescindir decisões quando houver interpretação incompatível com a Constituição e o prazo para a entrada da ação rescisória, Sebastião, anota aí. O prazo para a entrada da ação rescisória é a partir do trânsito em julgado da decisão do STF. Então, eu não gosto desse termo, mas, assim, como é um linguajar já popularizado, vamos dizer assim, essa é a brecha. Então, assim, das dificuldades que a gente pode ter quanto ao prazo da ação rescisória, a brecha para que a gente possa romper com essa barreira está aí. Então, é essa brecha que a gente vai utilizar, esse é o caminho que a gente vai seguir, e essa é a tentativa que a gente vai, ao máximo, explorar. E sempre vai ser assim. A gente cria uma, nasce 2. A gente cria 2, nasce 4. E vai ser assim até a gente conseguir. Entendeu? Não tem caminho fácil a ser percorrido. Não tem caminho fácil, né? Então, a gente sabe disso, tem consciência disso, então, estamos preparados, estamos, assim, com bastante propósito de enfrentar essa dificuldade, né? Eu acho que... E também essa compreensão, Pacini, que você disse a respeito dos tribunais superiores, né? Eu vejo que existe essa possibilidade dos tribunais superiores, mas também é aquilo que a gente está tentando. Tentamos ser, no futebol, né, o Camilo e o Sebastião que estavam aqui conversando, né, do Vasco e do Santos, no futebol existe também uma palavra chamada resultadista, né? Então, a gente está tentando buscar o resultado mais rápido possível, mas sabendo que, se for o caso de nenhuma dessas possibilidades ter um resultado rápido, tanto quanto é necessário for, a gente vai, evidentemente, ir até os tribunais superiores para que eles apliquem a própria súmula, apliquem o próprio entendimento. Okay, doutor Bruno, só uma questão. Com relação à ação que ainda está sendo tramitada lá na Justiça Comum, que é do pessoal até antes de 93, ele colocou lá, quem tem acompanhado, que a Empaer perdeu o prazo da contestação. Isso é fato ou, por ser empresa pública, ela tinha o dobro do prazo para poder aí vamos lá. apresentar a sua contestação? Ou se cabe impugnar essa contestação? Não, a contestação cabe impugnar, é prerrogativa processual nossa, e a gente tem o direito e o dever de fazer, e assim a gente o fará, né? E, evidentemente, argumentos aqui não faltam, pelo contrário, a cada dia a gente vai construindo novos argumentos e melhorando aqueles que a gente já estudou, porque a gente vai buscando, evidentemente, a atualização. Ontem mesmo eu estava pesquisando a jurisprudência, saiu uma decisão agora, que foi publicada agora, começo de setembro, do STF, reafirmando, né, uma nova decisão do ministro Ricardo Lewandowski, numa reclamação dizendo, olha, não tem que demitir, não pode, e dizendo, tem que reintegrar. E o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região tinha mandado reintegrar, entendeu? E o STF reafirmou, está correto, tem que reintegrar, porque é assim que a gente entende, tem que cumprir,
Então, assim, o processo lá na primeira vara da Fazenda Pública, que corre sob a responsabilidade do Dr. Onivaldo Busni, ele vai ter que abrir o prazo para a gente impugnar, e aqueles que já leram a petição lá, consta que a gente está dizendo que a Empaer ela não tem essa prerrogativa processual de prazo em dobro para contestar. E o próprio sistema do Tribunal de Justiça havia lançado o prazo, né, conforme o prazo é contado para todos e todas, né, ou seja, o prazo único de 15 dias úteis, e a contestação foi apresentada depois. Ponto. Só que a certidão de tempestividade, ou seja, a certidão que foi expedida pela vara é de que a contestação foi no prazo devido, foi dentro do prazo. Isso a gente vai impugnar. No momento, a gente vai, da impugnação, a gente vai dizer, olha, não foi, é intempestiva, porque a Empaer, tal como a gente havia dito desde a inicial, não tem prazo dobrado. E ela deixou transcorrer o prazo, porque pode ser, evidentemente, não saberia dizer com certeza, mas pode ser porque a assessoria jurídica da Empaer entendeu que ela teria o prazo dobrado quando não tem. Então, assim, é uma questão que não cabe a eu decidir, mas cabe ao juiz decidir, né? Se vai ou não ser considerada intempestiva, ou seja, fora do prazo. Então, isso a gente vai alegar, como a gente já alegou, e a gente vai fazer isso na impugnação à contestação, que vai ser aberto o prazo para a gente fazer, e aí o juiz vai julgar. Ele vai julgar não só essa questão da tempestividade, mas ele vai julgar nessa ação a questão da antecipação da tutela, né? E isso nós não esperaremos acontecer para entrar com essa ação rescisória. Doutor Bruno, acho que o Valmir estava tentando entrar pelo celular, aí eu vi que o microfone dele estava funcionando e parou de funcionar. Valmir, fala alguma coisa aí. Ele está aqui. Deixa eu ver aqui. Parece-me que agora ele ativou o mudo. Agora você está podendo falar, Valmir. Tenta falar agora. Tá aparecendo que você está falando, porque a sua telinha tá com aquela moldura em destaque amarelo. E fica verdinho, tem hora falando, mas não sai o som. Não sai o som. Eu estou tentando... Aqui, ó. Ele tá com o áudio liberado, só não tá com o vídeo liberado. Mas o áudio tá liberado. Ele não fez a pergunta pelo Messenger? Ele está tentando entrar de novo aqui. Valmir Ribeiro de França. Vamos ver agora. Eu já liberei ele. Agora ele entrou, eu acho que pelo celular. Mas pelo celular... Ele não está com áudio liberado. Está me ouvindo agora? Agora sim, Valmir. Pode falar. Beleza. Eu tenho algumas perguntas, doutor Bruno. Eu vou fazer todas elas, aí, para não ficar muito extenso. Tá ok? Pode fazer que eu estou anotando. Tá. A primeira pergunta é o seguinte: se nós podemos, através do sindicato ou de uma outra forma que o sindicato nos proporcionar,
nós podemos ajudar financeiramente nesse processo para, assim, contratar uma assessoria a nível de Brasil, para assessorar o senhor nesse trabalho que o senhor está fazendo para nós, que é muito importante, é um trabalho que, para nós, é um caso de vida ou morte. Porque todos nós, profissionais, quando estamos desempenhando uma atividade, nós passamos por assessores melhores do Brasil, como eu já passei. O senhor não precisa dessa assessoria a nível de Brasil, nesse sentido, porque, como o senhor já falou, são pouquíssimos casos igual esse que tem acontecido conosco no Brasil. Então, nós temos visto a grande capacidade e o trabalho que o senhor tem desenvolvido em cima desses processos nossos. Outro caso, outra pergunta. O PDL sendo aprovado, o governo pode recusar de obedecer? Qual é a atitude do nosso sindicato ou da nossa assessoria jurídica nesse sentido? Bom, outras perguntas que eu tinha já foram respondidas. Então, basicamente, são essas, doutor. Tá. Doutor, o negócio é o seguinte, essa primeira pergunta não é que nós, de maneira nenhuma, mas fica... queremos, assim, dizer que o senhor não está fazendo um bom trabalho. Valmir, pode... Nós queremos, assim, meter a mão no bolso para poder contratar uma assessoria que talvez o senhor tenha em mente. Precisava de uma orientação do doutor fulano de tal, do Ministério do Trabalho, ou que trabalhou e aposentado. Pode ficar tranquilo, Valmir. Essa pergunta, inclusive, eu acho que é pertinente. Eu agradeço a você por tê-la feito, né? Sei do propósito dela. Você bem colocou, né? Sem que isso representasse qualquer tipo de ofensa, de indagação quanto à qualidade do nosso trabalho. Pelo contrário, eu vejo assim, que essa pergunta ela é natural que se faça e eu tenho muita tranquilidade em respondê-la, né? Eu vejo que nesse momento, eu acredito que ainda não se faz necessário, porque se fizesse, eu seria o primeiro a dizer, pessoal, é o seguinte, tem necessidade, entendeu? Por que nesse momento a gente não precisa? Porque eu estou trabalhando aonde eu costumo trabalhar. Eu conheço os juízes, eu conheço os assessores, né? Eu sei da realidade, eu sei da dificuldade, eu sei da possibilidade. Mas, quando nós formos, e necessariamente nós iremos para Brasília, com essas demandas, aí eu acredito que vai ser o momento da gente se fazer acompanhar com um escritório que trabalha, que conhece e sabe a realidade do Tribunal Superior do Trabalho. E eu não me faço de rogado, não me faço. Eu sou uma pessoa que, além de ser devota de São Benedito, rezo e oro muito por São Francisco. Eu sou muito humilde naquilo que sou e naquilo que faço. Então, sei que em Brasília é um outro mundo. E, evidentemente, nós precisamos
de outras armas, de outros conhecimentos para lá a gente poder tentar manter ou reverter qualquer tipo de decisão. E eu cito um exemplo aqui, que, por exemplo, nós tivemos uma ação e ela está sendo discutida a nível nacional, ela passou para o TRT daqui, foi para o TST, e ela está indo para o STF, e nós, quando o processo chegou lá em Brasília, que trata, olha só da importância, não é a nível de Mato Grosso, mas a nível nacional. Se pode ou não pode ter mais de um sindicato na Justiça de Mato Grosso, mas não só de Mato Grosso, mas em todo o Poder Judiciário Nacional, nós nos fizemos acompanhar e estamos sendo bem tratados pelo escritório do Dr. César Brito. Para quem não conhece, o Dr. César Brito, ele é um advogado que foi ex-presidente da OAB Nacional. Então, é um advogado que tem muito conhecimento em relação a praticamente todas as causas trabalhistas, sob o ponto de vista do trabalhador, e isso é importante vocês saberem, tá? Porque a causa de vocês é uma causa da justiça do trabalho, da justiça comum, mas sobre o viés do interesse do trabalhador. Então, a gente tem que também saber diferenciar, porque processo trabalhista sempre vai ter dois advogados, no mínimo, né? Um que é do trabalhador e o outro que é da empresa. Então, sob o viés do trabalhador, ele muito bem sabe, muito bem acompanha, muito bem me assessora. Inclusive, na segunda-feira, eu fiz a exibição de um filme sobre a vida do Luiz Gama, que é um advogado abolicionista. Aí falei com o Dr. César me mandou o livro dele, está até plastificado aqui ainda, porque eu não abri para poder lê-lo. Então, assim, é uma pessoa que é um amigo, um grande advogado, sergipano, que lá em Brasília está pelo menos aí uns 25 anos. Então, eu acho que vamos sim precisar, Valmir, vamos sim precisar, mas quando a questão sair daqui, for para Brasília, né? E aí a gente fará essa informação, né, para vocês, né, nessas nossas ações em relação a esse momento em si. Mas por enquanto a serventia teria, tá? Porque até essas pesquisas de jurisprudência, quem bem mais faz é aquele que está aqui. Então, eu estou perto, eu sei do entendimento de um, sei do entendimento de outro magistrado, sei de perfil de um, sei de perfil de outro. Mas, em relação a ministros do TST, eu não tenho essa mesma leitura, então por isso que se faz necessário acompanhamento de outro escritório. Em relação à questão do projeto de decreto legislativo, diga-se de passagem aqui de que houve uma trama feita pelo líder do governo, deputado Gilmar Dal Bosco, para que esse processo fosse arquivado, né? Então, por isso que houve aquela indignação toda do Gauchinho, que vocês mandaram as mensagens, porque tão logo acabou a sessão do dia 22, eu fui acompanhar o andamento do projeto de decreto legislativo, e lá constava que ele estava arquivado. E aí eu me perguntei, mas como que ele está arquivado se o sindicato acabou de articular o requerimento de votação com dispensa de pauta? E aí a gente, assim que soube da informação, repassamos a diretoria, e a assessoria do deputado Wilson Santos foi muito eficaz e conseguiu, junto à Secretaria de Serviço Legislativo da Assembleia, desfazer esse mal-entendido, porque havia sido pedido pelo deputado Gilmar o arquivamento, quando, na verdade, ele não tem essa prerrogativa de arquivar, né? Ele mesmo enquanto líder do governo na Assembleia, não teria
com só essa representatividade, essa legitimidade para fazer esse arquivamento. Então, a gente conseguiu voltar a andar com esse projeto de decreto legislativo. Ele é um projeto que é, né, uma solução com base no estudo do regimento da própria Assembleia. Então, dentro da Assembleia, e eu lá estive, pelo menos por 5 anos, como consultor jurídico da mesa da Assembleia. Para quem não sabe, eu trabalhei junto à mesa da Assembleia, fui assessor de deputado e de deputada, e depois fui consultor jurídico da mesa da Assembleia. Então, o que nós avaliamos no regimento interno, que a melhor da possibilidade para que se fosse forçada, né, a aplicação da PEC é esse projeto de decreto legislativo. Então, é a maneira que a gente tem, juridicamente, de tentar fazer com que haja o cumprimento e também, independentemente se vai ter o cumprimento ou não, porque isso é uma questão que a gente chama de embate de peso contra peso, né? A Assembleia força de um lado, o governo força do outro, e aí, evidentemente, que a gente tem que cobrar essa responsabilidade, né? Aqui foi dita pelo Pacini, né, em relação à seguinte questão: e a responsabilidade de quem deixou isso acontecer? Essas pessoas, elas foram acionadas na justiça. Essas pessoas que eu digo, os ex-presidentes da Empaer, elas foram acionadas na justiça, né? O Ministério Público do Estado acionou essas pessoas, elas foram acionadas, os ex-presidentes. Eu acredito que não chegou à gestão do Enoque, eu acho que foi acho que 2 antes, eu não me lembro certo até qual ex-presidente foi acionado. Mas a justiça decidiu que não havia improbidade em si nessa questão, né? Ela decidiu que não havia improbidade. E a tentativa de responsabilizar essas pessoas por improbidade era no sentido de que elas não deveriam ter mantido o contrato, tá? Então, não é porque elas rescindiram, pelo contrário, elas foram acionadas porque esses presidentes mantiveram vocês nos empregos. Então, diga-se de passagem, né? Para que a gente faça também justiça quanto a essa informação. Então, o processo foi arquivado, não cabe nenhum tipo de responsabilidade, né? Não tem sentido a gente tentar fazer isso. E o projeto de decreto legislativo, para deixar mais claro, né, é uma tentativa e a melhor tentativa de responsabilização do atual presidente quanto à questão de não cumprimento da PEC. E a gente vê que o governo também já busca fazer uma contrapartida a essa nossa medida, que ele já busca o Ministério Público do Estado para que o Ministério Público do Estado faça ação de declaração de inconstitucionalidade da PEC, mas o governo se surpreenderá, assim eu espero, porque ninguém aqui vai informá-lo ou passar essa informação a alguém que possa divulgar para algum membro do governo, ele se surpreenderá porque o Ministério Público em si, ele, ao estudar a PEC, concorda com o seu fundamento, mas não concorda com a forma que se tentou resolver. Mas é essa questão. A gente tenta uma possibilidade e essa possibilidade, se não der certo, abre caminho para outra possibilidade. Eu não sei se a gente teria mais alguma questão a ser tratada, né? A gente já estourou um pouquinho aí do teto de 1 hora que o presidente Pedro havia colocado para a reunião. Eu vou me manter sempre muito sereno, mas também muito sério quanto àquilo que a gente está fazendo
e nós prestaremos as informações no grupo, na medida da nossa possibilidade, na medida que os fatos acontecem, né, para que todos vocês possam ter, como sempre foi, né, um meio de comunicação fácil, transparente e sincero em relação ao trabalho que é desenvolvido não só pelo advogado do sindicato, mas enquanto sindicato por si só, né? Eu vou deixar a palavra ao nosso presidente, Pedro Carotto, e aproveitar, presidente, para também parabenizá-lo pela conquista, que não é só sua, é também de toda a sua família, e não é uma conquista pequena, é uma conquista grande, não é um pedacinho de papel, mas é uma graduação que eu sei e acompanhei do esforço que foi para conquistá-la. Então, eu quero aqui deixar registrado, né? Meus parabéns e em breve, possivelmente, eu e Sebastião, né, Sebastião, estaremos lá em Acorizal para comemorarmos juntos aí. Olha a pandemia. Doutor Bruno, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Graças a Deus passou e assim, tu falou que não é só uma conquista minha e não é da minha família e dos meus amigos também, as pessoas, meus colegas que sempre me ajudaram. Que hoje a gente, mais do que nunca, a gente sabe que ninguém vive sozinho, ninguém consegue as coisas sozinho. Relacionamento é tudo nessa vida, né? Então a gente precisa ter os amigos próximos que tudo vai dar certo. Doutor Bruno, obrigado pela explanação. Eu acho que é isso que a gente precisava. Eu não sei se os colegas... Eu sei que acaba dizendo, mas 1 hora é muito rápido e tal, e às vezes vão surgindo questionamentos. A gente anotar para que na hora da reunião a gente esclareça. E porque no grupo às vezes fica meio conturbado, pergunta, daí às vezes tu responde, outra pessoa também tem a dúvida, não viu, e acaba perguntando novamente, e isso fica cansativo, né? Então, eu acho que essa forma aqui é uma forma da gente democratizar a informação, a gente nivelar, e espero que tenha atendido a expectativa dos colegas. Nós vamos fazer outras, e nós vamos fazer, inclusive, nós vamos fazer uma reunião para comemorar a vitória de vocês. Eu peço mais uma vez que tenham a paciência, tenham a confiança. Eu entendo perfeitamente a situação de cada um. Estou vendo o Tião aqui, estou vendo o doutor João, estou vendo os colegas. A gente fica angustiado, né, com toda razão. Nós também, a nossa maior preocupação hoje, a nossa maior angústia é a situação de vocês. Nós acreditamos muito em Deus e nós não estamos fazendo nada de errado, vocês não fizeram nada de errado, e eu creio na vitória. E mais uma vez eu falo, até é difícil a gente falar, eu peço a compreensão, a calma de vocês e a confiança. Doutor Bruno, a gente confia muito no seu trabalho e contamos sim com a vitória. Lógico que tudo no seu tempo, no tempo da justiça, mas a gente conta com a vitória de todos os colegas, a nossa vitória. Colegas, obrigado pela compreensão de todos e a gente continua às ordens. Sempre que tiver algum questionamento, vocês mandam para a gente, eu sempre repasso para o Dr. Bruno, ele responde prontamente e provavelmente na próxima semana a gente faça mais uma explanação, mas vamos ver como que será o decorrer da semana e a gente pode fazer um novo encontro virtual. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, que tenham paz no coração, que estejam bem com suas famílias, com saúde e paz. Que Deus abençoe. Obrigada, doutor Bruno, obrigada, Pedro, obrigada, gente, valeu. Bem instrutivo. E vamos para cima. Vamos agradecer. Parabéns aí. Ordemar. Até semana que vem.